E um advogado aqui de Catanduva, o Dr. Wilton Carvalho, iniciou uma mobilização em defesa da retirada dos trilhos do trem do centro da cidade. Segundo ele, a construção de viadutos e passarelas anunciada pela Rumo e pela Prefeitura de Catanduva no último dia 14 de maio deve ser amplamente discutida com toda a sociedade. Então já estamos aqui com o advogado, Dr. Wilton de Carvalho, pela primeira vez aqui no Jornal CR News. Seja bem-vindo, doutor, uma boa noite. Boa noite, Natália, boa noite às pessoas que assistem a esse jornal CR News. E como a Natália disse, pela primeira vez, espero estar aqui mais vezes para trazer algumas coisas aí que eu acho pertinente para a sociedade catanduvense. Isso mesmo, então vamos falar dessa mobilização. Seria uma audiência pública, então, que o senhor pretende fazer aqui na cidade para ouvir a população, ouvir a sociedade, as entidades da cidade? Sim, Natália, a semana passada nós acompanhamos aí, mesmo que não seja de forma direta, a apresentação que houve do projeto de interferência que vai ter no perímetro urbano da Rumo junto com a Prefeitura. E nós achamos, acreditamos e temos certeza que aquelas interferências são muito drásticas e mereciam uma audiência pública. Uma discussão maior com a sociedade catanduvense. Não ser imposta de cima para baixo como está sendo imposta pelo prefeito. Porque houve ali uma comunhão da Rumo com a Prefeitura, foi feita uma reunião de portas fechadas, então foi colocado para a sociedade a decisão deles. E eu acredito também que um assunto tão importante, que mexe com todo o município, todas as pessoas aí, eu acredito que em sua maioria querem sim a retirada da linha férrea do centro da cidade, um dia acordou com a notícia então de que não iria ser mudado, apenas teriam então passarelas, viadutos, e as pessoas tiveram que engolir essa novidade. Sim, é uma coisa colocada de cima para baixo, sem a discussão da sociedade, e o maior interessado nessa alteração das linhas de trem do centro da cidade é a própria sociedade. Ela que tem que decidir se ela quer que retira integralmente ou se faz esse tipo de interferência, através de pontilhão, viadutos, como foi colocado pela Prefeitura e pela Rumo. E mais, Natália, o mais importante também é o seguinte, que essas alterações que foram apresentadas na terça-feira passada pela Prefeitura e pela Rumo, não tem todas as alterações que vão ser feitas, não tem cronograma de obra, não tem nada. Quer dizer, vão se fazer várias coisas que a população nem sabe o transtorno que vai trazer. Eu acredito que deveria ser feita uma consulta popular antes, uma audiência pública, talvez até um plebiscito, para ver qual é a forma que a população quer tratar esse assunto, que vai interferir no seu dia a dia. Exatamente. A Rumo disse na reunião do dia 14 de maio, que foi apresentado o projeto, 15 obras serão realizadas em Catanduva. Porém, eles apresentaram como serão apenas 2 obras, e ainda muito por cima, e as pessoas ficaram com dúvida, a imprensa que esteve lá presente só pôde fazer um questionamento, saímos de lá ainda com várias dúvidas. Então, como que a gente consegue entender para poder também passar para o nosso público, para o cidadão? Então, fica difícil. Parece que eles estão um pouco perdidos ainda, porque eles falam, tem que esperar o projeto, tem que esperar começar. Parece que eles não têm a resposta de como será. Natália, eu concordo amplamente com você, uma audiência em que foi permitida uma pergunta para cada membro do jornalismo catanduvense é muito pouco. Isso não tem como você ter credibilidade nesse tipo de posicionamento. E mais, essa audiência ela foi conduzida de maneira a ser colocada como fato definido. E, na minha opinião, não é fato definido. Devemos discutir, analisar, toda a sociedade deve participar dessa discussão. E também, só para estender um pouco na conversa, eu já, por conta própria, em nome próprio, eu já oficiei várias entidades de Catanduva, através de ofício, para que elas se manifestassem, Associação dos Engenheiros, OAB, as faculdades de Direito, todas. Eu já oficiei para que se manifestassem, e seria interessante que todos se manifestassem em relação a essa interferência drástica que vai ter no perímetro urbano. Você acha que ainda dá para fazer alguma coisa? Eu acho que essa discussão tem que ser levada, tem que ser levada à frente. E eu acredito também que principalmente as faculdades de Direito, elas devem trazer esse questionamento, né? Porque faculdade de Direito, na minha opinião, não é só para formar advogado, né? Ela deveria formar cidadãos mais conscientes, o aspecto está constituído na própria Constituição, né?
que é essencial a aplicação da justiça. Então, eu conclamo todas as entidades civis de Catanduva para que participe desse movimento. Inclusive, né, só fazer aqui, abrir um parênteses, né, porque os vereadores Marquinhos Ferreira e Maurício Gouveia, eles fizeram um projeto de lei para que houvesse um plebiscito na cidade, para que fosse ouvida a população, e aí sim eles votariam, ou sim, eu gostaria que ficasse a linha férrea no centro da cidade, ou não, não gostaria. Porém, esse projeto parou, tá, desde o ano passado, se eu não me engano, ou início desse ano, não me lembro a data exata, parado, porque a gente sabe que ali a maioria da Câmara é de situação, tá do lado do padre, a gente sabe que não vai continuar esse projeto, né? Mas eu acredito que essa iniciativa do vereador Maurício e do vereador Marquinhos veio ao encontro do anseio da sociedade. Mas eu acredito muito na Câmara, acredito nos vereadores, e todos têm a sensibilidade para analisar isso de forma equinânime e de maneira transparente. Eu acredito nos vereadores, que eles vão ter essa sensibilidade e vão fazer o melhor para a cidade. Você acha que passaria esse projeto? Olha, eu desconheço o projeto, mas a ideia em si é ótima, teria que ser discutida. Isso compete aos vereadores decidirem, né? Exatamente. Bom, agradeço, doutor, sua participação aqui. E assim que tiver mais novidades, é sempre bem-vindo a voltar e trazer, então, aqui a notícia para o nosso público. Muito obrigado, Natália. Obrigado aos telespectadores aqui do programa CR News. Estamos aí à disposição para tratar esse assunto de maneira transparente e em benefício de toda a sociedade. O que as entidades sociais de Catanduva deveriam ter consciência disso. Muito obrigado, Natália. Uma boa noite.